Boa noite. Ai, que maravilha. As crianças já estão saindo. Vai ter o culto infantil lá atrás. Então, se você tem crianças aí de 12 para baixo, pode mandar lá para cima, tá? Para participar de uma atividade que é do nível deles, né? Nós temos estudado aqui sobre os acontecimentos do final dos tempos. Esse não é um assunto muito fácil, esse não é um assunto que facilmente a gente vai entender, né? Nós precisamos estudar para a gente poder começar a fazer ligações. Por exemplo, o pastor Edmilson leu um trecho aqui da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não sei se vocês perceberam, mas há uma ligação do que Paulo fala, tá, com algo que o anjo Gabriel falou para Daniel. Vocês pegaram isso? Quem pegou? 1, 2. Está vendo? Mas 3. O que Paulo fala ali na segunda carta aos Tessalonicenses? Que o dia do Senhor, e é interessante que a gente entenda que o dia do Senhor é um evento, tá? E ele começa no arrebatamento da igreja, e ele vai até o novo céu e a nova terra. E Paulo diz: o dia do Senhor não vai, ou não se iniciou, o dia do Senhor não se iniciará, não vai se iniciar, antes que duas coisas aconteçam: uma apostasia e o surgimento do homem da iniquidade. Aí inicia-se o dia do Senhor, tá? Nós já estudamos aqui, se você não viu, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, mas nós estudamos que apostasia, a palavra apostasia, que todo mundo usa para um esfriamento da fé, tá? A palavra apostasia, ela não significa esfriamento da fé. A palavra apostasia significa um afastamento. E quando a Bíblia se refere a um afastamento da fé, vem acompanhado com o afastamento da fé. Mas ali no trecho, Paulo fala: o dia do Senhor não começa sem que venha uma apostasia. A palavra apostasia é a mesma palavra na Bíblia para divórcio. O que é divórcio? Uma separação, um afastamento. Então Paulo diz: o dia do Senhor não começa sem um afastamento, e sem que surja no cenário o homem da iniquidade. E se você continua lendo Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala que tem algo que impede desse homem surgir, tá? Mas é interessante que Paulo vai dizer que quando ele se manifestar, ele vai ser contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Se nós voltarmos lá para Daniel capítulo 9, não precisa ir para lá agora, tá bom? Se nós voltarmos para Daniel capítulo 9, aonde Daniel vai ouvir do anjo Gabriel as profecias das 70 semanas, ele vai dizer que no início da última semana, um príncipe que há de vir, ele vai se levantar e vai fazer uma aliança com muitos. Mas na metade da semana, ele quebra a aliança. Paulo vai dizer lá que ele ostenta para si o ser chamado de Deus. É a mesma pessoa. É o mesmo homem que vai surgir no futuro. Então, é importante que a gente faça essas ligações para a gente poder entender de fato o que Deus está revelando para nós com relação
aos eventos futuros, tá bom? Nós vamos orar e vamos começar o nosso estudo hoje à noite. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a palavra, de estudar, de ler, de aprender. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa mente, ó Deus, que nós possamos nos concentrar em aprender, em assimilar o estudo da Tua palavra, e que possamos ser crentes convictos, crentes que tenham uma posição e saibam defender a sua posição. Crentes que, por conhecerem a Tua palavra, por estudarem a Tua palavra, não são enganados, não são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia nova que surja no mundo em que vivemos. Que possamos ser crentes da palavra, crentes estudiosos, crentes com convicção, e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Pai, eu quero entregar esse momento nas Tuas mãos. Nos ajude, Pai, a entender a palavra. Abençoe cada pessoa que participa do culto, abençoe aqueles que estão também participando à distância, por alguma razão não puderam chegar aqui, que eles aprendam também da Tua palavra, que Teu Espírito Santo atinja os seus corações, mesmo que à distância, Deus. E que a bênção do Senhor recaia sobre cada lar. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu tentei fazer hoje aqui um gráfico para mostrar um pouquinho do que nós estamos falando. Vamos tentar entender um pouquinho do que nós estamos falando. Eu não sei o que está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo nada? Nada. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Tá. No princípio de todas as coisas. Quando a gente lê Gênesis, diz que Deus criou o céu e a terra. Leia lá em Gênesis. Nada existia e Deus cria todas as coisas, incluindo o homem. Tá? E aí a vida vai seguindo, e a gente vê, eu tracei para vocês uma linha do tempo, uma breve linha do tempo, marcando aí o nosso calendário gregoriano a partir de 0. Nós temos ali a morte de Cristo aproximadamente no ano 33, e temos o ano que nós estamos vivendo hoje. Tá? E o curso da vida, ele vai continuar. Quando a gente lê o primeiro livro da Bíblia, diz que Deus criou todas as coisas. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, nós vamos ver que Deus vai recriar todas as coisas. Esse mundo que nós vivemos, ele foi contaminado. E um dia Deus vai recriar todas as coisas. E lá no Apocalipse diz que Deus vai fazer novo céu, nova terra, para nós habitarmos com Ele para sempre. Tá? A Bíblia ensina, e nós temos estudado justamente esse tempo, chamado de milênio, o reino milenar. Nós cremos que Jesus um dia vai voltar para esse mundo e vai estabelecer aqui nesse mundo um reino de justiça. Ele mesmo vai reinar. Ele vai governar. Todas as injustiças que nós estamos vendo, elas vão ter um fim. Jesus vai botar um fim em tudo isso. Esse período, conhecido como o reino milenar, em Apocalipse nós lemos que ele tem uma duração de 1000 anos. Nós já lemos aqui Apocalipse capítulo 20, se você quiser depois releia o Apocalipse capítulo 20, e você vai ver que um reinado de 1000 anos vai ser estabelecido aqui. Tá? Então nós estamos seguindo essa linha. Deus criou todas as coisas, o tempo está seguindo, tá? Um dia ele vai reinar aqui, e no final deste reino ele vai reconstruir todas as coisas. Tudo vai se fazer novo,
para nós habitarmos aqui para sempre. Com relação a isso, a questão do reino milenar, nós estudamos 3 posições. Tá? Nós aprendemos 3 linhas de interpretação bíblica. A primeira delas é a linha amilenista. O que é a linha amilenista? Tá? O A é de negação, milenista do milênio. Então, esse grupo, eles negam a existência do reino milenar. Eles dizem, não vai existir um reino milenar. Apesar da Bíblia dizer que sim. E esse pessoal, eles fazem uma interpretação bíblica figurada, espiritualizada. Então, para eles, quando eles leem lá 1000 anos, eles dizem, não é 1000 anos, é um período de tempo. Então, não existe. Para esse grupo, tá, o que a Bíblia chama de milênio, é o tempo todo da existência, desde a morte de Jesus até a volta de Jesus. Isso para eles é o milênio. Tá? Os grupos que adotam essa linha de pensamento, normalmente são os grupos de igrejas reformadas. As igrejas reformadas, elas têm essa linha de pensamento. Tá? Não existe milênio. Tá? Existe uma outra linha que eles são chamados de pós-milenistas. Eles acreditam que Jesus vai retornar para o mundo depois do milênio. Tá? Então, da mesma forma, eles fazem uma interpretação figurada. Para eles, o milênio não é um período de 1000 anos, é praticamente o que nós estamos vivendo. A diferença é que esse grupo pós-milenista, eles têm a seguinte ideia: a igreja hoje, ou a igreja desde que ela foi fundada lá no Pentecostes, tá? A igreja vai ganhando espaço na sociedade, a igreja vai se infiltrando na sociedade, os crentes vão se envolvendo em todas as linhas, todas as camadas, os crentes vão sendo ativos, os crentes vão entrando no governo, e os crentes vão trazer paz para o mundo. Então a ideia deles é que esse reino de paz não é estabelecido por Jesus na sua vinda. O reino de paz é estabelecido pela igreja. E depois que o mundo estiver vivendo em paz, né, quando a igreja conseguir se envolver em todas as camadas da sociedade, quando os crentes foram os políticos, quando os crentes foram os empresários, todo mundo vai ser bom, o mundo vai ser bom, vai ter igualdade social, tudo maravilhoso, a justiça vai ser muito boa. E aí, quando o mundo estiver em paz, Jesus volta. Então, Jesus volta depois do milênio, ok? Os amilenistas, eles seguem uma seguinte linha, você já deve ter ouvido: reino de Deus agora. Então, para eles, o reino de Deus já está estabelecido desde a morte de Cristo. Cristo está reinando lá do céu. Ele reina sobre tudo. Tá? Os pós-milenistas, eles usam uma outra linha de interpretação: reino de Deus agora e ainda não. Agora, porque a igreja está governando o mundo, e depois Jesus volta como o rei. Então eles usam o reino de Deus agora e ainda não. E existe a linha pré-milenista, que acredita que Jesus vem antes do milênio, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele vai estabelecer o reino de paz e justiça. Tá? Então, nós aprendemos essas 3 linhas. Tá? E eu quero mostrar para vocês realmente as linhas, para que vocês saibam o que cada um pensa e o que nós pensamos. E depois de estudar, a nossa igreja, ela adota a posição pré-milenista. Nós acreditamos que todas as profecias
bíblicas apontam para um dia que Jesus vai voltar, e Ele vai estabelecer o seu reino, e Ele vai reinar por 1000 anos, e nós como igreja vamos reinar com Ele por 1000 anos, tá? E nós vamos conseguir encaixar todos os eventos aqui dentro, tá? Isso é um panorama muito geral, tá? Então nós adotamos a posição de reino de Deus ainda não, tá? E gente, vamos falar a verdade, vamos ser bem francos, bem sinceros. Qual o impacto que a igreja cristã está causando nesse mundo? Responde para mim. Vocês acham que um dia a igreja vai chegar num ponto que os crentes, né, eu falo igreja, estou falando dos crentes, os crentes vão chegar num ponto de viver uma vida tão impecável assim, que vão trazer paz e justiça social para esse mundo? Quantos escândalos nós estamos vendo nas igrejas? Quantos escândalos dos crentes que se envolvem em política? Nós, seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Como é que nós poderíamos estabelecer paz no mundo? A igreja cada vez mais está se envolvendo com o pecado. Se nós voltarmos na história, vamos pensar 50 anos atrás. Se nós voltássemos 50, bom, se a gente voltasse 50 anos atrás, alguns aí, né, não estariam aqui, né? Mas se nós voltássemos para a história 50 anos atrás, como era a igreja? Como os crentes se comportavam? Eram pessoas de palavra, eram pessoas de moral, eram pessoas justas, temente a Deus. Hoje, a gente entra em igrejas por aí, ou entra não, né? Eu espero que vocês não entrem, né? Mas existem igrejas por aí que se a gente entrar, você não sabe se você está numa igreja ou não. As igrejas, elas estão se amoldando. É engraçado que a Bíblia fala, não se conforme com o mundo. Sabe o que é não se conformar com o mundo? Conforma. Sabe o que significa conforma? É tomar forma. Por exemplo, você abre a sua torneira, ela vem em estado líquido. Ela não tem nenhum tipo de forma. Mas se você pegar uma forminha com forma de lua e puser a água ali dentro e colocar no congelador, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela forma. Se você pegar uma forma de bolo que tem a cara do Mickey, né, e você põe a massa ali, o que vai acontecer? Ela vai pegar forma. E o que está acontecendo com a igreja, e eu não estou falando da nossa especificamente, estou falando da igreja de forma geral, ela está pegando a forma do mundo. Os costumes, as práticas, o estilo de falar, de se comportar, de agir. Tem igrejas que você entra hoje e parece boate, não parece igreja. Luz negra, fumacinha saindo. E aí, por que você chega nesse ponto? Por que uma igreja chega nesse nível? É porque, aonde os jovens estão indo? Eles estão indo na boate, na danceteria, eles estão indo. Então, peraí, vamos fazer isso aqui, porque aí eles vêm para cá. Que música nós cantamos aqui? Pela cruz
me chamou, gentilmente me atraiu. Sabe o que tem que atrair as pessoas? É Cristo, é a cruz. Mas hoje existe um cristianismo sem cruz. Existe um cristianismo sem sacrifício. Um cristianismo fácil. Um cristianismo moderno. Há muito tempo atrás eu li uma reportagem de uma atriz pornô cristã. E o repórter perguntou para ela assim: escuta, mas o que seu pastor fala sobre isso? Ela disse: olha, o meu trabalho é uma coisa, a minha religião é outra. Lá eu estou trabalhando, aqui eu venho para cultuar a Deus. Quer dizer que nós somos partilhados. Então tem uma parte que serve a Deus e outra parte eu faço o que eu quero. O apóstolo Paulo cansou de falar: olha, irmãos, vocês têm liberdade, cuidado para não usar a liberdade para libertinagem. Somos livres em Cristo. Mas somos livres em Cristo para quê? Livres do quê? Somos livres do pecado, não livres para pecar. Lógico, o nosso pecado está perdoado. Nós vamos estudar um dia, sobre o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas não é o nosso pecado que vai ser tratado lá. O nosso pecado foi tratado na cruz. Os pecados que você cometeu de hoje para trás, todos estão pagos. E os pecados que você cometer de hoje para frente, todos estão pagos. Cristo já pagou. Mas não é pelo fato de Cristo ter pago o nosso pecado que isso nos dá liberdade para o pecado. E a igreja hoje ela não está causando impacto nenhum no mundo. Aliás, se estivesse causando impacto mesmo no mundo, a gente não teria espaço aqui nesses bancos. Talvez se a gente colocar umas luzes negras aqui piscando, um globo aqui no meio girando, com luz para tudo quanto é lado, talvez num desses shows a gente tivesse lotando aqui. Aliás, podia até cobrar ingresso, Porque é um estilo de igrejas por aí hoje que cobra um ingresso. Percebe como a igreja ela foi caindo? Como é que nós podemos esperar que a igreja vai trazer paz para o mundo? A igreja não vai fazer isso. E é por isso que Jesus precisa voltar. É por isso que nós cremos que Jesus volta antes. O mundo ele está em decadência. O mundo ele tá clamando por justiça. Gente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, clamando por justiça, clamando por igualdade, por não haver discriminação, racismo. E não adianta. Só tem uma solução. Essa solução, ela vem de cima, ela não vem de baixo, não vem de políticos. A gente lê lá em Apocalipse capítulo 20, abre sua Bíblia lá, ou acompanha a leitura que está aí. Capítulo 20. E então vi descer do céu um anjo, e que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo
Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Será que eu consigo voltar aqui o slide? Ou vocês voltam para mim? Eu nunca sei se pode. Volta um só para mim. Veja só para ter uma noção dessas linhas. Tá? Apocalipse diz que quando Jesus voltar para estabelecer o milênio, ele vai prender o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, para não mais enganar as nações. Gente, a linha amilenista, eles dizem que o diabo está preso já. A minha pergunta é: o diabo está preso? Aliás, lendo essa Bíblia aqui, diz que o diabo é o príncipe desse século. Mas eles dizem: não, ele já está preso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o inimigo, o diabo, está preso, ele não tem mais poder, não tem mais domínio. A Bíblia diz que um dia ele vai ser preso. Então, essa linha, ela falha. A linha pós-milenista segue a mesma ideia. Tá? As profecias de Daniel se concluíram praticamente no ano 40 da nossa era. Então, o diabo está preso. Não está, gente. Liga a televisão. Eu não gosto nem de ligar mais a televisão. Você liga, você pega um repórter, o que você vê? Mortes horríveis. Pessoas que matam criança, maridos que matam a esposa que mata marido, esquarteja, queima. Você fala que o diabo está preso? O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E a nossa única esperança, gente, é do alto. Não tem outra solução. Todos que acreditam no reino milenar e na vinda de Jesus de forma pré-milenar, também acreditam num período chamado de grande tribulação. E quando nós olhamos lá para Daniel, e eu vou voltar para Daniel, eu vou estar sempre voltando para Daniel, e eu quero que você vá lá comigo em Daniel capítulo 9. Veja só, Daniel, ele é avisado por um anjo. Ele é orientado por um anjo. Daniel capítulo 9. E volto para o contexto. Lembra? Daniel, ele está no exílio babilônico. A nação de Israel foi levada cativa. Daniel já está no cativeiro aproximadamente há 66 anos. E Daniel, ele está lendo o profeta Jeremias. E se você olhar logo no início do capítulo 9, nós não vamos lá, mas se você olhar no início do capítulo 9 de Daniel, ele vai falar que, lendo Jeremias, ele entendeu que o período do cativeiro era de 70 anos. Então, o cativeiro estava para terminar. E por estar terminando, Daniel se coloca de joelhos, Daniel começa a orar, Daniel começa a confessar os pecados dele, da nação, porque a nação estava em cativeiro por causa de pecado. E aí, Deus desloca um
o anjo Gabriel para falar com Daniel. E o anjo vai dizer para ele sobre os reinos do mundo, sobre os impérios do mundo, os governos do mundo. E ele diz: esses governos vão ter fim. Agora, dá uma olhada comigo a partir do versículo 24. Ele diz: 70 semanas estão determinadas. Há uma profecia aqui. 70 semanas, tá? Aí ele vai dizer sobre quem essas 70 semanas? Sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Quem? Israel, os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E o que mais? Sobre a tua cidade. Qual é a cidade? Jerusalém, a menina dos olhos de Deus. 70 semanas. Para quê? O que vai acontecer depois dessas 70 semanas? Olha só: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 70 semanas estão determinadas. Agora, ele vai dizer o seguinte, versículo 25: sabe e entende. Agora ele vai explicar como que funciona, tá? E aí, eu vou pôr lá para vocês. Ele diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, estas 70 semanas tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? A ordem, o decreto para restaurar Jerusalém. Lembra? Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, eles foram levados cativos. Então, o templo destruído, a cidade está destruída. E aí, o anjo vai dizer para eles: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para acabar com os pecados, selar a visão e para ungir o Santo dos Santos, tá? A partir daquele ponto, quando saiu esse decreto, você pode ler lá em Neemias, capítulo 2, tá? Que você vai ver o rei Artaxerxes dando autorização para Neemias voltar para Jerusalém e reedificar os muros da cidade. Esse ano, por volta de 444, 445 antes de Cristo. Então ele está dizendo, a partir daquele ponto, 70 semanas estão determinadas para quê? Para todas essas coisas aqui acontecerem. Tá? Mas ele vai dizer mais. Sabe e entende, da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo vai dizer, olha, 70 semanas estão determinadas. 69 dessas semanas vão do decreto até o ungido. 69 semanas. Ele diz 7 semanas mais 62 semanas. Tá? Essas semanas, gente, são semanas proféticas. Tá? Israel tinha semanas proféticas, semanas de anos. Tá? Cada semana, 7 anos. E se, não vou fazer as contas de novo, porque eu já fiz, eu embaralhei a cabeça de todos vocês, mas num das mensagens tem as contas que a gente faz, tá? E são 173.880 dias
da saída da ordem até o ano 33, na morte de Jesus Cristo. Dá exatamente esse tempo. Então, 69 semanas dessas já foram cumpridas. Agora, veja só o que ele vai dizer aqui. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará mais. Terminou essa semana, terminaram esses anos, o ungido seria morto e já não estaria mais. Nós temos aí uma profecia cumprida, completamente cumprida. E aí ele vai dizer, olha no meio do versículo, e o povo, presta atenção, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá de novo a cidade e o santuário. Então, vocês vão voltar, vocês vão reconstruir, mas um povo vai surgir, e esse povo vai destruir de novo a cidade, vai destruir de novo o santuário. O que o judeu tem uma parte de um muro, onde eles ficam ali batendo a cabeça no muro, uma coisa triste, lamentável, eles colocarem toda a fé, toda a confiança deles num templo, e não no Senhor do templo. Ele diz, o príncipe do povo que há de vir, e ele vai dizer o seguinte, até o fim, olha no finalzinho do versículo 26, até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Dá uma olhada o que é Israel. Todo mundo quer. É guerra para todo lado, nunca para, eles nunca têm paz. Existe um grupo que diz, ore pela paz de Israel. Gente, sabe o que é orar pela paz de Israel? É orar pelo retorno de Jesus, porque Israel só vai ter paz quando Jesus retornar. Quando ele assumir o trono, quando ele for o rei dos reis ali. Até lá, não tem paz em Israel. Aqui diz, não tem, até o fim vai haver guerras. Agora olha o versículo 27, ele vai dizer uma outra afirmação agora. Ele, quem é ele? Quem é ele? Ele fará firme aliança com muitos. Veja, no versículo anterior ele disse, o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Agora, ele, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos. Então, o que vai acontecer, gente? Essa aliança vai ser feita, olha só o que diz o resto do versículo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a semana que falta para se completar a profecia. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Olha o que vai acontecer aqui depois. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Paulo disse, o dia do Senhor não começou sem que primeiro haja uma apostasia, ou seja, o arrebatamento, e surja o homem da iniquidade. E ele vai surgir aí, é nesse ponto, para que essa última semana ela ocorra. Essa última semana é a semana que nós chamamos de a grande tribulação, que são 7 anos divididos em 2 partes. Por que está dividido em 2 partes? Ele faz aliança no início da semana, ele quebra a aliança no meio da semana. Com quem ele vai fazer aliança? Com os judeus.
E os judeus vão abraçá-lo como o Messias. Os judeus vão adorá-lo como o Messias. E uma das coisas que ele vai fazer, gente, logo de cara, é a reconstrução do templo. Deixa eu dizer uma coisa: o judeu tem todo o material guardado para reconstruir o templo. Está tudo lá pronto. Por que não reconstrói? Porque eles não têm direito à terra. Nós levamos um grupo lá e é muito interessante. A parte que os judeus podem ficar, um pedaço do muro. Depois você entra em território islâmico. E quando você passa ali, você não pode ter uma Bíblia, você não pode ter nenhuma identificação com Israel. Em nosso grupo, nós fizemos uma camisa, né, com os dizeres Brasil, Israel, nome da nossa igreja e tal. Não leva isso. E quando você passa, você é revistado. E quando você está lá, no lugar que é de fato o templo, totalmente domínio muçulmano. Como é que eles vão conseguir reconstruir o templo? Tem que ter o cara que vai conseguir convencer, né, os muçulmanos a cederem aquilo para os judeus. Agora percebe uma coisa: o sistema sacrificial vai voltar durante essa primeira parte da grande tribulação. Mas aqui diz que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Se você voltar lá para Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que ele se ostenta como o próprio Deus. Então, quando chegar na metade da tribulação, ele vai assumir o papel de Deus e os judeus vão se rebelar contra ele. Rapidamente, deixa eu dizer, na primeira metade da grande tribulação, o mundo inteiro vai ser perseguido. Depois a gente vai ver a questão da marca da besta e tudo mais, tá? Os judeus estão em paz, porque fizeram uma aliança. Na metade, quando ele se diz Deus, os judeus se rebelam contra ele, e aí ele passa a perseguir os judeus para destruir. A segunda parte da grande tribulação é perseguição dos judeus. Deixa eu só dar uma palhinha aqui. Você já leu aquela passagem que diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber? Já leram essa passagem? Creio que sim, né? Está se referindo aos gentios cuidando dos judeus. Jesus diz, eles perguntam: quando é que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando que eu te vi com sede e te dei de beber? Quando fez para um dos meus. Então a inversão: perseguição dos gentios na primeira parte, perseguição dos judeus na segunda parte, e tentativa de destruição. E é nesse momento que Jesus, então, ele retorna, tá? Hoje eu vou falar mais especificamente do arrebatamento. Agora, presta atenção, que nessa faixa vermelha, você tem as profecias que já foram cumpridas das 70 semanas. O verde é a semana que falta ser cumprida. Por que esse espaço? Porque aqui no meio tem uma coisa chamada igreja. Você vê igreja aqui em Daniel? Não existe igreja. Não existe profecia sobre igreja. Por que surgiu a igreja? Por causa da rejeição do Messias. Se Israel tivesse aceitado o Messias quando ele veio, não havia necessidade da igreja. Mas quando o Messias é rejeitado, Deus para de tratar com os judeus, e Deus institui agora o corpo de Cristo, a descida do Espírito Santo formando o corpo de Cristo. Todos os salvos, independente da sua
nacionalidade. Todos os que são salvos, todos que creem em Jesus Cristo, fazem parte da igreja. Então, hoje nós estamos vivendo o período da igreja. Tá? Voltando para Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que quando a igreja for tirada, o homem da iniquidade se manifesta. O ministério da igreja, tá, impede a ação maior do inimigo. Mas um dia ela vai ser tirada. E quando ela for tirada, aí começa a última semana profética para que o Messias volte, para que ele se torne o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tá? Então, o que marca o início do dia do Senhor, o início do final dos tempos, é o arrebatamento da igreja. É o que marca realmente o início. Tá? Travou. Aí. Ok. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes lá de Tessalônica, ele vai dizer isso: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e juntos eles seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Esse é o momento em que a igreja, na sua totalidade, ela é tirada deste mundo. E com a saída da igreja, começa neste mundo, então, a grande tribulação. Tá? Infelizmente, na questão da tribulação também tem divergência. Tá? E eu quero só passar rapidamente com vocês um pouquinho dessas divergências, tá bom? Existem pelo menos 3 ideias principais sobre o arrebatamento, tá bom? Tem um grupo que acredita que o arrebatamento da igreja vai se dar depois da tribulação. Então, eles colocam a igreja no mesmo barco. Tá? Então, a igreja vai passar pela... Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu acreditasse que a igreja ia passar pela grande tribulação, eu ia ter que ensinar vocês a fazer trincheira, a sobrevivência. Por quê? A perseguição vai ser enorme. Vai ser terrível. Nós vamos chegar lá e você vai ver, você vai ficar com cabelo arrepiado, tá? Mas eles acreditam que a igreja continua aqui. E no final, a igreja é arrebatada e volta. Sobe e desce, é um bate e volta. Sobe, encontra com o Senhor nos ares e depois desce com Jesus para a terra de novo, tá? E o que eles alegam? Eles alegam que a tribulação ela está prevista para a igreja. E eles se baseiam, né, em Mateus capítulo 24. Quer ver? Dá uma olhada, abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Uma pergunta, eu estou indo muito rápido, gente? Tá bom, obrigado. Veja só, capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles estão dizendo, está vendo? A igreja vai passar, isso aqui é a grande tribulação. Qual é o problema dessa interpretação? Mateus 24 não está tratando da igreja, está tratando da nação de Israel.
no período da grande tribulação. E se você pega um texto e olha o perigo, gente, de você não fazer uma interpretação correta. Você pega um trecho e você aplica esse trecho de forma errada, você vai ter uma doutrina errada, uma doutrina perigosa. Essa não é tanto, porque as pessoas que acreditam que vão ser arrebatadas depois da tribulação, se elas forem salvas, elas vão ser arrebatadas antes da tribulação. Elas não vão passar por isso. Então, não é algo tão grave, mas existem coisas muito mais graves, por falta de interpretação. Tá? Quais são os problemas dessa posição? Primeiro, eles não fazem distinção em Israel e igreja. Então, para esse grupo, a igreja substitui Israel. E todas as profecias sobre Israel são aplicadas em cima da igreja. Gente, isso é um perigo tão grande, tão grande. Sabe de onde surgiu a teologia da prosperidade? Desta ideia. Porque quando você lê as promessas de Deus para o povo de Israel, as promessas de Deus para o povo de Israel são materiais. Diz que eles vão ser cabeça e não cauda. Aonde eles põem a mão vira dinheiro. É verdade ou não é? É verdade. Essas são bênçãos para Israel, não para a igreja. E se você pega as promessas de Deus para Israel e joga em cima da igreja, sabe o que vai surgir? Teologia da prosperidade. Você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas quando nós olhamos as promessas de Deus para a igreja, sabe quais são as promessas de Deus para a igreja? Espirituais. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é prometido bênção material para a igreja. Então, quando você transmite as bênçãos de Israel para a igreja, você causa confusão. Como para eles a igreja ocupou o lugar da nação de Israel, então eles pegam uma profecia de Israel e jogam em cima da igreja. Tá? Aí eles usam trecho como Mateus 24, como Marcos 13, tá? Para dizer que a igreja vai passar pela tribulação. Outra confusão que eles fazem, eles pegam a palavra tribulação, que é aplicado para a igreja, e confundem com grande tribulação. Aliás, o próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Agora, grande tribulação, gente, não são as tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. O que nós passamos aqui não chega nem aos pés do que é a grande tribulação. Então, eles misturam os trechos, e isso tem uma grande confusão, tá? Eles colocam a igreja nesse período que é chamado, gente, tempo da angústia de Jacó. Quem é Jacó? Israel. Esse período é chamado de tempo de angústia de Jacó. É um tempo que Deus vai estar trabalhando com os judeus, para que a nação de Israel, de fato, se volte para o seu Messias. Tá? Outra coisa, eles fazem do arrebatamento e a segunda vida um evento só. Arrebata e volta. Tá? Só que a Bíblia faz distinção. No arrebatamento, a igreja vai encontrar com Jesus nos ares. Na segunda vinda, Jesus vem e toca os seus pés aqui nesse mundo. Tem uma distinção. Outra coisa que eles fazem é negar a doutrina da iminência. O que é iminência? Pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja pode ser agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o arrebatamento da igreja fosse agora, você iria encontrar com o Senhor nos ares
ou você permaneceria sentado nesses bancos? Porque pode ser a qualquer momento. Tem gente que diz: eu vou pensar um pouquinho, eu vou esperar, eu sou muito novo ainda, tenho tanta vida pela frente. Tem. Jesus podia voltar agora. E a Bíblia diz que no piscar de olhos não vai dar tempo de você pensar: nossa, Jesus está voltando, peraí, deixa eu me converter. Não, é assim, ó. E o mundo está dividido entre os salvos, os que vão escapar da ira e os que vão estar na ira. A Bíblia é muito clara. Jesus disse: eu vou preparar lugar, quando eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estou, estejais vós também. Paulo fala que a igreja de Corinto, ela aguardava a vinda do Senhor Jesus. Como eles confundem trecho para Israel, aplicam para a igreja, para Israel tem um monte de sinal. Se você olhar Mateus 24, está cheio de sinal aqui. Mas não é para nós, não é para a igreja. A igreja não precisa de sinal. Tá? Cristo pode voltar a qualquer momento. Tá? Eles alegam que todas as profecias ali de Daniel já estão cumpridas. Tá? E, infelizmente, invertem a questão. Tem um outro grupo. O grupo que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Tá? São os mesotribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passa por metade da tribulação, é arrebatada no meio da tribulação, e aí a tribulação segue. E aonde eles se pegam? Eles se pegam em Mateus 24, quando Jesus fala sobre metade da tribulação. E Jesus, naquele ponto ali, ele vai falar sobre a grande tribulação. Olha só, o versículo 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Então, mais uma vez, isso está falando para a nação de Israel, tá? Que vai ser perseguida a partir daquela metade para frente. Então, eles aplicando isso para a igreja, diz: não, a igreja vai passar e na metade a igreja vai sair, ela vai deixar o mundo. Tá? A gente não concorda, tá bom? Por quê? Porque, mais uma vez, eles não fazem distinção entre Israel e igreja. Para eles é tudo a mesma coisa. Tá? Claro que a primeira metade é chamada, né, de princípio das dores, mas ela é de dor. Você vai observar na abertura dos selos, quando a gente for olhar isso lá em Apocalipse, tá? 1/4 da população mundial morre. Sabe o que significa 1/4 da população mundial? Já pensou em 2 bilhões de pessoas mortas? Não tem lugar para enterrar essas pessoas. Os corpos vão ficar expostos. Esse mundo vai virar uma coisa horrível. Então, isso é grande tribulação. Eles dizem não, que vai ser um período doce, um período suave. Não sei de onde tiram essa ideia, tá? Outro problema é que quando a gente lê Apocalipse 7,14, tá? A gente vai ver os santos que estão vindo da grande tribulação, os santos que estão morrendo na grande tribulação, as pessoas que se converterem na grande tribulação estão começando a chegar lá no céu, né? E João pergunta: quem são esses? Eles são os santos da tribulação, que não aceitaram a marca, que não se prostraram diante do inimigo. Só que em Apocalipse 7,14 nós estamos na primeira metade da tribulação. Então, tanto a primeira parte como a segunda é grande tribulação. Por fim, nós temos aí a posição que nós adotamos.
tá? Nós cremos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, tá? Nós já lemos o trecho de Paulo falando para a igreja de Tessalônica, né? No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa comunhão com Ele, e ele começa a explicar. Então, essa posição entende que a igreja, o corpo de Cristo, vai ser tirada desse mundo para poder Deus trabalhar com a nação de Israel, tá? A grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, gente, ela tem a ver com Israel, ela tem a ver com a impiedade, tá? Se você abrir lá em Apocalipse 3:10, dá um pulinho lá, só vamos ler rapidamente esse versículo, Apocalipse 3:10. Veja só o que é revelado para João sobre esse período. Diz aqui o seguinte, falando para a igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Se nós vemos, por exemplo, Malaquias, a gente vai ver que o propósito desse período, tá, é a conversão da nação de Israel. Então, o que nós adotamos, né? Nós adotamos a posição de que Israel e igreja são entidades diferentes. Deus trata com Israel, trata com a igreja. Deus tem bênçãos para Israel, Deus tem bênçãos para a igreja. Nós cremos que o que está impedindo o homem da iniquidade surgir, na verdade, é a igreja, é o ministério da igreja, tá? Nós fazemos distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento é a retirada da igreja, e a segunda vinda é o retorno de Jesus. E sabe, o pré-tribulacionismo é a única posição teológica que consegue encaixar alguns eventos. Por exemplo, o tribunal de Cristo, que todos nós vamos comparecer. As bodas do Cordeiro. O que vai acontecer é que quando a igreja for arrebatada, no céu vão acontecer alguns eventos, e na terra outros. Enquanto esse mundo está recebendo o juízo de Deus, no céu, os crentes estão passando pelo tribunal de Cristo. Todos nós vamos passar. E todos nós vamos receber galardões. Tudo que não presta vai ser queimado, tudo que fica vai ser recompensado. A noiva que vai ser levada, depois de passar pela purificação, ela é vestida de linho finíssimo e ela é entregue para o noivo. Então vai acontecer lá no céu as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Jesus. E depois volta Jesus para reinar com a sua noiva. E aqui no mundo nós vamos ter a festa das bodas do Cordeiro, que é o milênio. Então, a única posição que consegue encaixar esses eventos é o pré-tribulacionismo. Porque se a igreja vai ser arrebatada e vai voltar, aonde vão acontecer essas coisas? Aonde vamos encaixar a questão da iminência? Onde vamos encaixar a questão da diferenciação de Israel e da igreja? Tá? Nós vamos estudar todos esses detalhes que vão acontecer na grande tribulação, tanto na terra
como no céu. Mas, o que eu quero enfatizar para a gente terminar aqui, tá? A igreja não foi prevista para passar a tribulação. Eu quero ler 3 versículos com vocês, 3 textos. Abre comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 9 e 10. Paulo está falando com os crentes de Tessalônica. Versículo 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Jesus Cristo que nos livra deste período aí. Palavra para a igreja. Capítulo 5, ainda da primeira carta. Versículo 9. Falando ainda para a igreja, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para a ira, mas vamos ser libertados do momento da ira. E Apocalipse 3:10, que eu já li com vocês, mas eu quero reler. Apocalipse 3:10, ele diz lá para a igreja da Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, grande tribulação ainda não aconteceu, a 70ª semana ainda não aconteceu, e ela não é destinada para os crentes, ela é destinada para os ímpios. Então, se você está aqui, ou se você está assistindo a gente lá de casa, e você não é salvo, se você não foi perdoado do seu pecado, e se Jesus voltasse agora, você entraria nesse período chamado grande tribulação, aonde o homem da iniquidade vai surgir, e ele vai surgir como o grande salvador da pátria. E é muito interessante, a Bíblia diz que aqueles que não deram crédito para a palavra de Deus vão dar crédito para a palavra do diabo. Tanta dúvida sobre esse livro no mundo hoje, mas quando o diabo aparecer e dizer: eu sou Deus, pessoas vão segui-lo. Milhares de milhões de pessoas vão seguir o diabo. Não deram crédito à verdade e vão dar crédito à mentira. Aliás, gente, já está sendo incutido na sociedade desacreditar a verdade e acreditar na mentira. O certo hoje é errado e o errado é o certo. Isso é a mentalidade da grande tribulação que já está sendo implantada. E quando o diabo surgir, as pessoas vão acreditar na mentira e vão seguir a mentira. Isso que é o mais terrível. Então, se você está aqui e você não entregou a sua vida para Jesus, lógico, nós não falamos nada ainda do que vai acontecer. Nós vamos falar ainda do que vai acontecer. Mas se o arrebatamento for hoje, ou amanhã, ou enquanto você estiver vivo, e você não for um salvo, você vai estar aqui.
e vai experimentar o dia da ira de Deus. Todo mundo conhece o amor de Deus. O amor de Deus é manifestado em todos os lugares. Esse mundo vai experimentar a ira de Deus. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o próprio Filho para nós sermos perdoados. A rejeição vai receber a ira. A Bíblia fala que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Nesse período, a ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo. Ai daqueles que estiverem aqui. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia fala que hoje é o tempo, hoje é o dia. Não espere, não pague para ver. Nós temos aqui profecias que foram cumpridas. Nós acreditamos que Jesus é o Messias porque Ele cumpriu todas as profecias que falavam sobre o Messias, todas. Por isso nós cremos que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Creia, e a Bíblia diz, e você vai ser salvo. Se você já é um crente, tá? Enquanto esse tempo não chega, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para compartilhar da nossa fé com aqueles que não creem. Não viva a sua vida só por viver. Não viva um dia atrás do outro. Não vive pensando somente nas coisas desse mundo. Lembra, tá, que a maior recompensa nós vamos receber do nosso Senhor na sua vinda. Ele diz, eu venho e trago o meu galardão. Trabalhe para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei se tem alguém aqui ou alguém em casa que ainda não é salvo, que não tem certeza que se morresse hoje estaria no céu, que não tem certeza que se o arrebatamento fosse hoje, você seria levado para encontrar com Jesus nos ares. Mas se esse for o seu caso, se você não tem uma certeza da sua salvação, nós queremos orar por você, queremos ajudar você a entender as promessas do Senhor para a sua vida. Mas só podemos fazer isso se você disser, olha, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Eu não tenho a mínima noção, eu não entendo quase nada, eu talvez não entendi quase nada do que você falou. Mas se existe uma promessa de vida eterna e ela pode ser minha, eu quero essa promessa para mim. E se você está em casa e você tem esse posicionamento, se você está em casa e você não tem uma certeza de vida eterna, aí na sua tela, aí embaixo, aparece um número. Entra em contato com a gente. Fala, olha, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E nós vamos entrar em contato com você. Se você está aqui e gostaria de saber um pouco mais sobre salvação, sobre vida eterna, eu quero orar por você nesse momento. Se há alguém, só faz um sinal com uma de suas mãos, só um levantar de uma de suas mãos e diz, pastor, ore por mim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza que se sou salvo ou não. Ora por mim, pastor, por favor. Há alguém, só faz um sinal antes de eu orar. Se não há, então pense sobre isso. Se o arrebatamento fosse hoje, você estaria lá? Se sim, amém, glória a Deus, agradeça ao Senhor por isso. Se não, vá para casa pensando, e se precisar nos procure. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor
pela tua palavra, pelas promessas do Senhor. Somos muito gratos porque temos a oportunidade de abrir a palavra, ler, estudar, entender. E pela palavra sermos edificados, pela palavra sermos animados, de que mesmo que as coisas estejam horríveis no mundo, nós aguardamos o Senhor, nós aguardamos o nosso Salvador, vir nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Que a nossa esperança, a nossa expectativa como crentes, seja do nosso encontro com Jesus Cristo. Que possamos esperar, ansiar por isso. Ajuda-nos a Te servir enquanto estamos aqui neste mundo, ó Pai. Ajuda-nos a valorizar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar um hino. É fácil. Eu não sei o nome, mas quando Cristo, sua trombeta lá no céu, mandar tocar. Como é que é o nome dessa música? Chamada Final. Chamada Final. Eu creio que todo mundo conhece, mas também a gente tem aí, ó. Eu gosto de pegar o pessoal de surpresa aqui. Mas essa música diz o seguinte: quando a chamada for feita, eu vou estar lá. E se você tem essa convicção de que você vai estar lá, cante com bastante vigor. Se você não tem certeza, trema aí nas suas pernas, porque a coisa vai ser feia se Jesus fizer chamada agora. Então, enquanto a gente canta, pensa sobre isso. E se você é um salvo, glorifique a Deus, cante com todo vigor, eu vou estar lá. Se você não é um salvo, chore aí dentro do seu coração e nos procure. Nós queremos ajudar você a ter um encontro com o Senhor. Vamos cantar. Na sua vida, quando se fizer chamada, lá estarei. Maranata. Que maravilha se o Senhor voltasse agora. Todos, aí sim, todos os nossos problemas acabariam. Coitado desse mundo que ficaria aí. Se você tem essa convicção, compartilhe isso com aqueles que você conhece, com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, porque quando se fizer chamado,
vai ser a última oportunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana.